Capítulo 1. Retorno às ruas de pedra. Os paralelepípedos das ruas de Ouro Preto sussurravam histórias que Laura Vasconcelos temia relembrar. Ao descer do carro, as sombras alongavam-se, envolvendo-a numa atmosfera de nostalgia e inquietação. A cidade, com suas construções coloniais erguidas como testemunhas silenciosas do tempo, parecia pulsar com segredos enterrados. O crepúsculo tingia os céus com nuances de vermelho e laranja, destacando a beleza sombria da paisagem. Cada esquina carregava o eco de risos infantis, dos dias quando Laura corria despreocupada pelas vielas estreitas. Mas agora, essas ruas eram um labirinto de memórias, algumas fechadas a cadeado, outras espreitando nos cantos sombrios da mente. A casa ancestral, com sua arquitetura imponente, erguia-se à frente como um portal para um passado que Laura preferia esquecer. Ao girar a chave na fechadura, o ranger familiar da porta ecoou, anunciando sua volta a um redemoinho de emoções entrelaçadas. Uma lareira apagada mantinha a sala principal na penumbra, revelando móveis cobertos com lençóis que desmentiam uma vida passada. A luz fraca da lâmpada na mesa de centro desenhava sombras dançantes nas paredes, ecoando o que Laura tentava evitar. O retrato de família na parede exibia sorrisos fixos, que escondiam dramas não compartilhados. Um suspiro involuntário escapou enquanto seus dedos rastreavam a borda empoeirada do quadro. A cidade lá fora aguardava, seu pulsar silencioso pairando como um convite para desenterrar verdades ocultas. Ouro Preto, com suas ruas de pedra que guardavam segredos de guerras passadas, aguardava ansiosa para contar suas histórias. Laura, apreensiva e determinada, estava prestes a desvendar os fios intricados de uma trama que a havia mantido afastada por tempo demais. O crepúsculo marcava o início de uma jornada, onde cada pedra nas ruas antigas prometia revelar fragmentos de verdades enterradas profundamente no passado. Capítulo 2. Máscaras e enigmas. A manhã seguinte acolheu Laura com um céu claro, mas as nuvens de incerteza pairavam enquanto ela mergulhava na investigação dos enigmáticos casos de amnésia que assolavam Ouro Preto. O som de seus passos ecoava nos becos estreitos. As pedras sob seus pés pareciam recontar histórias enterradas. Seu primeiro encontro foi com Dona Cecília, uma senhora de cabelos prateados que regava as flores no jardim da Praça Central. O perfume do manjericão se misturava com o aroma de café, criando uma atmosfera acolhedora e, ao mesmo tempo, inquietante. Os olhos de Dona Cecília, velados por anos de memórias confusas, se iluminaram com uma sombra de reconhecimento quando Laura tocou no assunto das amnésias inexplicáveis. As palavras da senhora foram como peças soltas de um quebra-cabeça antigo, cada fragmento trazendo à tona mais perguntas do que respostas. Histórias se entrelaçavam como os fios de uma teia de aranha, conectando-se a eventos aparentemente desconexos. Laura percebeu que, por trás de sorrisos amigáveis, cada habitante de Ouro Preto guardava um enigma, escondido sob a máscara da normalidade. A biblioteca local, com suas prateleiras empoeiradas e cheiro de livros antigos, tornou-se o próximo ponto de investigação. Entre volumes amarelados e registros esquecidos, Laura descobriu relatos de eventos misteriosos que haviam marcado a história da cidade. Cartas antigas, fotos desbotadas e jornais amarelados eram como testemunhas silenciosas de uma verdade que se recusava a ser revelada completamente. A tarde trouxe Laura até a praça da igreja, onde crianças brincavam sob a sombra de árvores centenárias. Ao conversar com moradores locais, percebeu que a amnésia não era apenas um fenômeno individual, mas uma névoa que pairava sobre toda a comunidade. Cada resposta incompleta, cada olhar desviado, aprofundava o mistério que parecia entranhado nas ruas de paralelepípedos. Ao anoitecer, Laura retornou à casa ancestral. As sombras dançavam nos corredores, mas, desta vez, ela sentiu uma determinação renovada.
A cidade, como um intrincado quebra-cabeça, tinha suas peças dispersas e ela estava decidida a montá-las, revelando a imagem completa. Ouro Preto, com suas máscaras e enigmas, guardava segredos que desafiariam não apenas suas habilidades de investigação, mas também sua própria compreensão do passado e do presente. Capítulo 3. O Eco dos Segredos. Ouro Preto acordou sob uma névoa matinal que envolvia as ruas de paralelepípedos. Laura, decidida a desvendar o mistério que permeava a cidade, dirigiu-se à biblioteca local, onde páginas amareladas e a promessa de verdades ocultas aguardavam. Entre as estantes empoeiradas, Laura encontrou um diário antigo pertencente a Isabela Miranda, uma mulher cujo nome aparecia nos relatórios sobre os casos de amnésia. As palavras manuscritas narravam uma história proibida, um romance clandestino que florescia sob a sombra da igreja. As páginas, marcadas pelo peso do tempo, escondiam paixões e traições, que agora ecoavam como murmúrios fantasmas pelas vielas estreitas. Em um canto silencioso da biblioteca, Laura descobriu fotos antigas de celebrações e festivais, seus protagonistas usando trajes típicos da época. Uma foto em particular chamou sua atenção, mostrando Isabela ao lado de um homem misterioso que emanava uma aura de perigo. Seus olhares, capturados no papel amarelado, pareciam sussurrar segredos compartilhados sob o olhar indiferente das paredes históricas. O próximo passo de Laura a levou à casa de Dona Cecília, onde velhas lembranças se misturavam ao cheiro de manjericão e café. Ao revisitar a conversa anterior, a senhora começou a recordar fragmentos de uma história que ela mesma havia esquecido. Era uma narrativa de intrigas familiares, amores proibidos e uma tragédia que lançara uma sombra eterna sobre a cidade. Ao cair da tarde, Laura caminhou pelas ruas encharcadas de história, os passos ressoando em meio ao silêncio opressivo. Os prédios coloniais pareciam observá-la, suas paredes abrigando segredos que a cidade há muito tentava esquecer. Em uma rua esquecida, encontrou um beco estreito, onde grafites modernos encobriam murais antigos, como se a cidade tentasse apagar seu próprio passado. Ao entardecer, Laura voltou à casa ancestral. A luz fraca da sala principal projetava sombras dançantes nas paredes, ecoando a dança dos segredos que ela desvendara. As fotografias e as palavras antigas criavam uma sinfonia de verdades entrelaçadas, enquanto a cidade, com seus ecos do passado, sussurrava promessas de mais revelações. O crepúsculo, uma cortina entre o dia e a noite, pareceu sussurrar à protagonista que a cidade guardava não apenas suas memórias, mas também suas dores e traições. Laura, imersa no eco dos segredos, estava cada vez mais próxima do coração oculto de Ouro Preto, onde verdades enterradas há muito clamavam por redenção e entendimento. Capítulo 4. A Dança das Mentes. A noite estendeu seus braços sobre Ouro Preto, e Laura, com uma lanterna em mãos, continuava sua jornada pelas ruas sombrias. As pedras gastas, agora banhadas pela luz trêmula, pareciam revelar segredos murmurados apenas nas sombras da escuridão. Cada passo era um mergulho mais profundo no enigma que envolvia a cidade. Sua busca a levou a uma casa escondida nos recantos mais escuros, onde a fachada desbotada traía uma história há muito enterrada. Ao bater na porta, foi recebida pelo olhar de um ancião chamado João, cujos olhos, apesar do peso dos anos, mantinham uma intensidade intrigante. João, antigo morador da cidade, revelou detalhes de eventos que remontavam a décadas atrás, cada palavra, uma peça adicional no quebra-cabeça, entrelaçado de traições e desgraças. Na taverna local, onde risos e conversas ecoavam pelas paredes de madeira, Laura encontrou um grupo de moradores discutindo, em murmúrios, sobre as sombras que assombravam a cidade. Entre copos de cerveja, segredos eram compartilhados como oferendas a uma entidade insaciável.
A cidade, sempre observadora, parecia reagir aos relatos, como se as paredes tivessem ouvidos e as ruas, memórias que despertavam de um sono profundo. O encontro com um ex-padre, agora recluso em um pequeno monastério nas colinas, revelou ainda mais nuances ao mistério. Sob a penumbra de velas trêmulas, ele compartilhou histórias de um passado marcado por dogmas e transgressões. Laura percebeu que, em meio a uma cidade de almas penadas, o peso do pecado e do segredo se tornava quase tangível. Cada conversa, cada testemunho, parecia trazer novas camadas de complexidade ao enigma de Ouro Preto. A cidade, com suas mentes dançantes, escondia não apenas eventos do passado, mas também as feridas abertas de uma comunidade que tentava esconder seus pecados sob uma máscara de normalidade. Ao retornar à casa ancestral, Laura sentiu o peso do conhecimento que agora carregava. O crepúsculo se desvanecia, dando lugar à noite, e a dança das mentes continuava em seus sonhos perturbados. Ouro Preto, agora mais viva do que nunca, parecia sussurrar promessas de revelações que desafiariam não apenas a protagonista, mas toda a cidade, a confrontar verdades que por muito tempo preferiram esquecer. Capítulo 5. Vislumbres do sobrenatural. A aurora tingiu o céu de ouro preto com matizes de laranja e rosa, mas a cidade permanecia envolta em mistério. A pesquisa de Laura a conduziu a um novo território, onde o sobrenatural parecia dançar na borda da realidade. A manhã começou com a visita a um vidente local, Dom Octávio, cuja residência parecia mais um santuário de antiguidades do que um local de práticas esotéricas. Sentado em meio a artefatos místicos e velas trêmulas, Dom Octávio mergulhou em um transe, seus olhos nublados parecendo alcançar além do visível. Ele compartilhou visões de sombras dançando entre as pedras antigas, uma força indomável que não podia ser contida pelas barreiras do tempo. Laura, mesmo cética, sentiu um arrepio ao ouvir suas palavras, como se a cidade estivesse viva com uma energia oculta. Atrás da igreja centenária, Laura descobriu um antigo cemitério abandonado. Entre lápides de mármore desgastado, encontrou túmulos marcados por símbolos misteriosos e inscrições quase apagadas. Sob a sombra das árvores, a atmosfera parecia densa, como se as almas sepultadas ali suspirassem histórias não contadas. Laura começou a suspeitar que, talvez, a amnésia que afligia a cidade não era apenas resultado de eventos humanos, mas algo mais profundo, algo sobrenatural. Ao cair da tarde, Laura explorou os arredores da cidade em busca de respostas. No alto das colinas, encontrou uma caverna escura e sinistra. Com uma lanterna guiando o caminho, adentrou o local úmido e misterioso. Sussurros indistintos pareciam ecoar pelas paredes de pedra, como se as próprias rochas guardassem segredos soterrados. Uma inscrição antiga no interior da caverna indicava rituais esquecidos, uma conexão entre a cidade e forças além da compreensão humana. No silêncio da caverna, Laura sentiu uma presença invisível, uma entidade que observava cada movimento. As paredes pareciam pulsar com uma energia que desafiava qualquer explicação lógica. Ao emergir na noite, Laura carregava consigo a certeza de que Ouro Preto não era apenas uma cidade assombrada por seus próprios segredos, mas também tocada por algo sobrenatural, algo que transcendia a compreensão humana. De volta à casa ancestral, Laura ponderou sobre as descobertas do dia. O crepúsculo havia cedido lugar à noite, e enquanto as estrelas pontilhavam o céu, a protagonista se viu diante de uma encruzilhada entre o natural e o sobrenatural. Ouro Preto, com seus vislumbres do além, aguardava para revelar se suas raízes estavam fincadas apenas na terra ou se estendiam para além do véu que separa o mundano do inexplicável. Capítulo 6. A Sinfonia das Revelações. A lua ergueu-se sobre Ouro Preto, lançando uma luz prateada sobre as ruas de paralelepípedos. Laura, com um sentimento renovado de propósito,
embarcou em uma jornada noturna para desvendar a sinfonia de revelações que a cidade guardava. Cada passo, agora mais firme, a levava mais fundo na teia de segredos entrelaçados. Sua primeira parada foi na casa de Dom Octávio, o vidente cujas visões lançaram sombras sobre a cidade. No santuário iluminado por velas, Dom Octávio compartilhou mais detalhes sobre as forças que pulsavam nas entranhas de Ouro Preto. Falou de antigas cerimônias realizadas sob a luz da lua cheia, de um pacto selado entre os moradores e entidades, além da compreensão humana. Cada palavra parecia uma nota em uma partitura misteriosa, uma sinfonia que há muito tempo aguardava sua ressurreição. Na biblioteca, Laura mergulhou nas páginas de um antigo grimoire, descobrindo encantamentos esquecidos e símbolos arcanos que permeavam a história da cidade. Cada linha escrita com tinta antiga parecia carregar o peso de um acordo feito em tempos imemoriais. Ouro Preto, com suas paredes sussurrantes, tornou-se o palco de uma encenação sobrenatural, onde o destino da cidade era traçado por forças que transcendiam a compreensão humana. Uma visita ao monastério nas colinas revelou segredos ainda mais obscuros. O ex-padre, agora relutante guardião de verdades sombrias, confessou sua participação em rituais secretos que buscavam equilibrar o sobrenatural com o mundano. O enigma da amnésia, explicou ele, era um preço pago pela cidade em troca de um pacto destinado a manter os espíritos inquietos na obscuridade. O encontro culminante aconteceu na caverna sombria, onde Laura, iluminada pela luz trêmula de sua lanterna, testemunhou um fenômeno inexplicável. Sombras dançavam nas paredes rochosas, como se entidades ocultas estivessem se revelando pela primeira vez em séculos. A própria caverna, uma testemunha silenciosa da sinfonia sobrenatural, parecia vibrar com uma energia ancestral. Ao emergir da caverna, Laura sentiu que havia desenterrado não apenas verdades ocultas, mas também libertado forças além de sua compreensão. Ouro Preto, agora mergulhada em um silêncio reverente, aguardava para ver como as peças dessa sinfonia sobrenatural se encaixariam e se a cidade seria liberta das correntes que a mantiveram cativa por tanto tempo. De volta à casa ancestral, Laura contemplou o que havia descoberto. O crepúsculo havia cedido espaço para a noite, mas, dessa vez, as sombras que envolviam Ouro Preto pareciam menos ameaçadoras. A protagonista se viu diante da encruzilhada final, onde suas escolhas moldariam não apenas o destino da cidade, mas também o curso da sinfonia sobrenatural que ecoava através das eras. Capítulo 7. No olho do furacão. Ouro Preto despertou para uma manhã carregada de expectativas, como se as paredes da cidade abrigassem a calma antes do desfecho iminente. Laura, com o peso das revelações sobre seus ombros, sabia que estava no epicentro de uma tempestade que se formava há séculos. A cidade, agora agitada por forças há muito adormecidas, parecia ecoar a tensão que se desenrolava nos bastidores. Sua primeira parada foi na casa de Dom Octávio, onde as velas ainda queimavam como sentinelas luminosas. O vidente, com olhos que revelavam o conhecimento das eras, ofereceu orientação para o confronto iminente. Ele alertou Laura sobre a delicada balança entre o sobrenatural e o humano, e como suas escolhas moldariam não apenas o destino da cidade, mas o equilíbrio entre mundos que se tocavam na frágil fronteira da realidade. Com cada passo pelas ruas estreitas, Laura notou uma atmosfera elétrica que pairava no ar. Moradores, mesmo aqueles que não compartilhavam plenamente o conhecimento do sobrenatural, pareciam sentir a iminência de algo extraordinário. Conversas sussurradas e olhares apreensivos eram como a contagem regressiva para o desfecho de uma narrativa que havia se desdobrado por gerações. A praça da igreja tornou-se o palco para a revelação final. À medida que Laura se aproximava do local central, os elementos pareciam se alinhar em uma coreografia cósmica. O céu, tingido de tons dourados e vermelhos,
refletia a tensão que se acumulava no horizonte. A cidade, com suas antigas estruturas de pedra, aguardava para testemunhar a resolução de um enigma que a havia aprisionado por séculos. No centro da praça, Laura encontrou os principais personagens dessa trama sobrenatural: Dona Cecília, João, o ex-padre e outros moradores, cada um carregando a bagagem de suas escolhas passadas. A cidade, como uma testemunha silenciosa, aguardava o desfecho de uma história que estava prestes a ser concluída. Confrontos emocionais ecoaram entre os personagens, cada palavra carregada de peso histórico. Verdades foram derramadas como gotas de chuva em um solo árido, alimentando a terra com revelações que desafiavam a compreensão humana. Laura, no centro desse turbilhão, buscou equilibrar o conhecimento recém-adquirido com a responsabilidade de moldar o destino de Ouro Preto. A climática batalha de forças invisíveis teve início, culminando em um espetáculo sobrenatural que transcendia a compreensão dos observadores. Sombras dançavam entre os edifícios antigos, ressoando uma sinfonia ancestral que reverberava através das entranhas da cidade. A noite testemunhou a resolução do impasse, enquanto a cidade, por um momento, se viu no olho do furacão, equilibrando-se entre a luz e a escuridão. Ao romper do novo dia, Ouro Preto despertou para uma realidade transformada. O crepúsculo que por tanto tempo havia envolvido a cidade em mistérios deu lugar a um amanhecer carregado de promessas. Laura, agora uma guardiã dos segredos revelados, viu a cidade se reconfigurar diante de seus olhos. O epílogo que se desdobrou revelou cicatrizes e transformações. Ouro Preto, livre das amarras do sobrenatural, reconstruiu-se como uma cidade redefinida pelas escolhas de seus habitantes. Laura, com a bagagem de suas descobertas, partiu sabendo que deixara um legado de coragem e redenção. A cidade, agora acordada de sua letargia, começava uma nova jornada, marcada pela aceitação de seu passado e pela promessa de um futuro moldado pela aurora de um novo entendimento. Com a aurora banhando Ouro Preto em tons de esperança, Laura contemplou a cidade que se transformava diante de seus olhos. A ressurgência das pedras antigas, agora despidas do véu sobrenatural que as encobria, anunciava um novo capítulo na história de um lugar marcado pela dualidade entre o visível e o invisível. A cidade, como se despertasse de um longo sono, acolheu a luz do novo dia com um brilho renovado. Moradores, antes envoltos em segredos e amnésias, caminhavam pelas ruas com olhares claros, como se as sombras que os assombravam tivessem sido dissipadas. O murmúrio das pedras, que por tanto tempo ecoou com segredos sussurrados, agora parecia cantar uma melodia de redenção. Laura, agora uma figura quase mítica na história de Ouro Preto, encontrou-se no centro de uma transformação que transcendeu o meramente sobrenatural. A cidade, como se tivesse respirado fundo após séculos de reclusão, começou a revelar suas belezas ocultas. As construções coloniais, antes encobertas por uma aura de mistério, agora brilhavam sob a luz do sol, como testemunhas silenciosas de um passado ressurgindo para ser confrontado. Os moradores, libertos das correntes da amnésia, reuniram-se na praça da igreja para celebrar uma nova era. Risos, abraços e lágrimas de alívio tornaram-se a sinfonia que ecoava entre as antigas estruturas de pedra. Ouro Preto, agora livre de seu fardo sobrenatural, estava pronta para escrever um novo capítulo em sua história, moldada pelas escolhas corajosas daqueles que escolheram confrontar seu passado. A casa ancestral, antes envolta em sombras e memórias esquecidas, tornou-se o símbolo dessa ressurgência. Laura, ao caminhar pelos corredores agora iluminados, sentiu o peso de suas descobertas dissipar-se. As fotografias de família, antes testemunhas de dramas esquecidos, agora sorriam com uma leveza há muito perdida.
Ao entardecer, Laura subiu a colina que proporcionava uma visão panorâmica de Ouro Preto. A cidade, agora iluminada pelas luzes da noite, parecia uma joia reluzente entre as montanhas. A ressurgência das pedras antigas ecoava não apenas nas construções, mas nos corações daqueles que escolheram enfrentar a verdade de sua história. No silêncio da noite, Laura refletiu sobre sua jornada. O crepúsculo, que por tanto tempo fora um manto de mistério, agora era apenas o prelúdio de uma noite tranquila. Ouro Preto, com suas pedras antigas e segredos revelados, estava pronta para escrever um novo futuro, onde as páginas eram iluminadas pela coragem de enfrentar a escuridão e abraçar a luz. A protagonista, tendo cumprido sua missão, partiu sabendo que o eco de sua presença permaneceria nas ruas agora ressuscitadas da cidade que ela ajudou a libertar. Capítulo 9. Cicatrizes do passado. Enquanto Ouro Preto respirava ares de renovação, Laura mergulhava mais fundo nas cicatrizes do passado que a cidade ainda carregava. O peso de suas descobertas a guiou de volta às raízes da cidade, onde as pedras antigas guardavam histórias que, mesmo com a revelação do sobrenatural, permaneciam obscuras. A biblioteca, silenciosa guardiã de conhecimentos antigos, tornou-se o refúgio de Laura em sua busca por respostas finais. Entre volumes empoeirados, encontrou registros que revelavam detalhes sobre os pactos realizados séculos atrás. A cidade, como uma testemunha imparcial, viu seus fundadores selarem um acordo com entidades que transcendiam o entendimento humano. Ao conversar com os moradores mais idosos, Laura desentranhou narrativas que remontavam à fundação de Ouro Preto. Os eventos que levaram ao pacto sobrenatural tornaram-se mais claros, e as decisões tomadas pelos fundadores ganharam novas camadas de significado. A cidade, nascente em meio a rituais e mistérios, carregava as cicatrizes do passado como parte indissociável de sua identidade. À noite encontrou Laura diante da caverna sombria, onde sombras dançavam como espectros do tempo. A inscrição na parede rochosa, agora iluminada pela luz trêmula de sua lanterna, revelou o juramento feito pelos fundadores. Eles sacrificaram a memória coletiva da cidade em troca de uma paz efêmera, um acordo que perdurou por séculos até que a protagonista ousasse desafiar essa trama oculta. Cada palavra escrita nas paredes da caverna parecia ecoar como um lamento não ouvido por gerações. Laura, com um sentimento de pesar, compreendeu que a verdade podia ser mais amarga do que qualquer mistério que a cidade já enfrentara. A dualidade entre a maldição e a libertação, entre o sobrenatural e o humano, tornou-se a essência inegociável da narrativa de Ouro Preto. No último crepúsculo antes de sua partida, Laura refletiu sobre o papel que desempenhou na saga da cidade. Ouro Preto, agora em paz consigo mesma, ainda carregava as cicatrizes do passado, mas essas cicatrizes se tornarão parte de sua beleza única. Laura, enquanto partia, sabia que as páginas de seu capítulo na história da cidade seriam eternamente entrelaçadas com as pedras antigas que testemunharam o renascimento de Ouro Preto. A cidade, agora marcada pela dualidade que a tornava excepcional, aguardava um novo amanhã. Ouro Preto, com suas cicatrizes como testemunhas do passado e do presente, estava pronta para tecer os fios do futuro. Enquanto as luzes da cidade cintilavam na distância, Laura desapareceu no horizonte, deixando para trás uma narrativa que agora, mais do que nunca, era guiada pela redenção e aceitação de sua própria complexidade. Capítulo 10. Despedidas na noite silenciosa. Ouro Preto mergulhou na quietude da noite, enquanto a lua pairava no céu como uma testemunha silenciosa da jornada tumultuosa que a cidade atravessara. Nas ruas vazias, Laura caminhava com a bagagem de suas descobertas, guiada pelo farol da casa ancestral que parecia sussurrar um adeus melancólico. A casa, agora impregnada de uma luz serena, acolhia Laura como uma guardiã silenciosa de segredos compartilhados.
Fotografias de família sorriam em quadros que contavam histórias de uma cidade que, apesar de suas cicatrizes, aprendeu a abraçar sua própria complexidade. A protagonista, em meio à atmosfera nostálgica, sentiu o peso e a honra de ter sido a catalisadora da renovação que Ouro Preto experimentara. Dona Cecília, agora banhada pela luz amena da sala, recebeu Laura com um olhar de gratidão e compreensão. Palavras não eram necessárias entre elas, pois o entendimento mútuo ecoava como um eco suave no ambiente. A idosa, com uma mão trêmula, entregou a Laura um antigo medalhão de família, um símbolo que representava não apenas o passado, mas também a ligação indissolúvel entre a protagonista e a cidade que ela ajudara a libertar. Na praça da igreja, Laura encontrou-se com João, o ancião que compartilhara as memórias antigas e os fios da trama que entrelaçavam a cidade. Ele olhou nos olhos da protagonista com uma mistura de gratidão e melancolia, como se reconhecesse a profundidade das mudanças que sua jornada havia instigado. O silêncio entre eles era uma despedida carregada de significado, pois ambos sabiam que Ouro Preto, embora renascida, nunca mais seria a mesma. A caverna, agora mergulhada na penumbra, chamou Laura para um último encontro. As sombras que dançavam nas paredes rochosas pareciam prestar uma homenagem silenciosa à protagonista que desafiara o destino pré-determinado da cidade. Laura, ao encarar a entrada escura da caverna, sentiu uma corrente de energia como um abraço sutil, como se as entidades invisíveis soubessem que sua presença não seria esquecida. O crepúsculo cedeu lugar à noite, e Laura, com passos decididos, voltou-se para contemplar Ouro Preto pela última vez. As luzes da cidade, agora refletindo a serenidade conquistada, pareciam acenar um adeus. O coração da protagonista pulsava em sintonia com a cidade que ela ajudara a libertar, uma melodia compartilhada entre pedras antigas e memórias desenterradas. Enquanto a lua iluminava o caminho de Laura, ela partiu, deixando para trás uma cidade que agora vivia em harmonia com seu passado. Ouro Preto, com suas cicatrizes e segredos revelados, permaneceria como uma testemunha eterna da jornada da protagonista. No silêncio da noite, o eco de sua presença perdurava, uma melodia que continuaria a ressoar entre as antigas estruturas de pedra e nas memórias daqueles que escolheram enfrentar a escuridão para abraçar a luz.